uma questão aí que pode repercutir até no direito matrimonial, né? No direito de família, por exemplo, tá? Olha só. Além do reconhecimento facial, outro exemplo, doutor Júlio, doutor Nadur, que aí já é um pouquinho de ficção científica, mas não estamos longe disso, é reconhecimento pela íris. Olha que sensacional, né? Você coloca aqueles filmes lá que eu lembro, você coloca lá o olho, opa. Além disso, o reconhecimento pela retina. Nossa, tá ficando moderno o negócio, tá? Então coloca o olhinho lá, ele já sabe que é o Júlio, que é o Cláudio. E além disso, nós poderíamos ter também o próprio reconhecimento de voz, né? Existe uma área do direito que se dedica a essa questão da voz, então a voz também é um elemento que você pode ter aí o seu reconhecimento também por meio biométrico. E aqui, um outro que é pouco conhecido, mas também pode ser utilizado, o reconhecimento pela digitação, né? Cada pessoa digita no ritmo, a pressão da tecla, isso é pouco usado porque não temos ainda equipamentos que permitiriam isso. Então, normalmente, para o condomínio, nós vamos encontrar o digital, e alguns condomínios já abraçam o reconhecimento facial, e as demais modalidades não. Então, em relação ao condomínio, normalmente o digital e o facial. Então, é importante entender esse aspecto e que, para a Lei Geral de Proteção de Dados, considera como sensível. E aqui, doutor Júlio, o senhor já comentava aí sobre, puxa, o condomínio deveria ter, né, uma política de privacidade. Então, acrescentaria, numa pegada mais jurídica, o condomínio ele está sujeito ao chamado império da lei, né? Olha só o princípio, doutor Nadur. Lembrando aqui as aulas, né, de direito constitucional, o império da lei significa o quê? O condomínio, por meio do seu representante, que é o síndico, tá? Que pode ser um síndico profissional, ele deve observar a legislação. Nós estamos falando em compliance também. Agora, olha que interessante. Esse império da lei, que é o Estado de Direito, que está lá na nossa Constituição Federal, lá no artigo 1º, né? Estado democrático e de direito, cabe, então, a esse administrador, a esse síndico, observar essa lei, é mandatório, é obrigatório. Por outro lado, cabe ao condômino também ele ter respeitado o que nós chamamos do princípio da legalidade. Ó, então, nós temos um conflito aqui de normas até constitucionais. De um lado, o controlador, como disse o doutor Júlio, que é obrigado a observar a Lei Geral de Proteção de Dados. E do outro lado, pelo princípio da legalidade, e só para lembrar o que é isso, né? Que negócio é esse império da lei, princípio da legalidade? Até porque o nosso canal refere-se a isso, a lei ao alcance de todos. Então, amigos, também na Constituição Federal, o que diz lá o princípio da legalidade, que é muito importante, é muito caro para nós titulares e cidadãos, que diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, queridos amigos, em contribuição à fala do doutor Júlio agora, se o condomínio não adotar uma política de privacidade, contemplada até no regulamento interno, doutor Nadur, olha que interessante, tá? Então, pelo princípio da legalidade, o síndico deve elaborar um programa de governança, de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e fazer constar na sua convenção de condomínio, no regimento interno ou por normas esparsas, que todos são obrigados a observarem, para fins de segurança do patrimônio das pessoas, a identificação por biometria. Entretanto, também o condomínio é obrigado a observar a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu acredito que aí nós vamos ter um embate entre, se o síndico não tiver uma lei específica, que é a convenção e o regimento interno, tratando da política de privacidade, ele não poderá obrigar o condômino, né? Aí nós desembocamos em outros remédios jurídicos. Então, no meu entender, nós temos um conflito aí, né? A questão do império da lei, que o condomínio é obrigado a observar, e também o próprio condômino, mas para que o condômino ceda, permita esse tratamento de dados sensíveis, o condomínio deve ter um regramento, o que passa por um programa de governança, e o veículo é exatamente a política de privacidade e segurança da informação. E também, por fim, né, é oportuno lembrar, o doutor Júlio já fez a lista aí dos visitantes, dos fornecedores, mas eu quero trazer à tona aqui também, doutor Júlio, além dos dados sensíveis, a biometria, que é um exemplo do nosso encontro de hoje, lembrando que o condomínio também, ele tem crianças e adolescentes, doutor Nadur. Então, Sim. além dos dados sensíveis, nós temos os dados lá dos nossos convidados para uma festinha de aniversário, por exemplo, os próprios moradores mirins do prédio, e a lei ela exige, da mesma forma,
um tratamento especialíssimo no caso desses dados das crianças e adolescentes. Então, é algo complexo, exige um estudo profundo do caso, tem a ver com os fornecedores, como o doutor Júlio comentou, mas nós estamos aqui já adiantando um pouquinho, né, os cuidados, as preocupações que o síndico deve ter, o empreendedor, o comerciante, o empresário, o gestor também de recursos humanos. Então, é só um apanhadão, não existe resposta pronta para essa pergunta, tá? Nós temos que compatibilizar essas normas, mas eu concluo dizendo o seguinte: se o condômino não adotar, não tiver um programa de governança, ele encontrará resistência, com certeza, do titular condômino, tá? Eu, por exemplo, se visito um condomínio e eu percebo que não tem uma política de segurança, eu já terei resistência a passar os meus dados, tá? Aí tem a ver um pouquinho depois até com habeas corpus, né? Pode desembocar em outras questões aí, né, Júlio? Mas, enfim, algo complexo, os condomínios não estão despertos ainda, mas quem está no canal Júris 360, posso dizer o seguinte, né, Júlio? A lei é alcance de todos e no tempo correto, né? Porque também não adianta estar, né, assim, em conformidade com a lei, mas com atraso, também não resolve, né? Obrigado. Desculpa aí ter sido um pouquinho longo, mas acho que a conexão seria importante. A fala do doutor Cláudio foi assim excelente, trouxe aí para os nossos ouvintes, né, que o síndico deve levar à Assembleia o problema da LGPD, que tem que estar implementada dentro do condomínio para que essas obrigações que eles mesmos criaram da biometria, de coleta de dados, tenham respaldo na lei. Caso contrário, um condômino pode negar a entregar seus dados. Por quê? Porque não tem informação à vista, informação suficiente da privacidade de dados. Isso deve se prestar bastante atenção. Eu queria também falar com o doutor Júlio sobre Cláudio Milheiro, que fez aí um questionamento aí. Ah, sim, ele pergunta aqui, ó. Boa noite aí pro senhor Cláudio Milheiro, que nos assiste, tá? Agradecer pela pergunta. Ó. Hoje cresce o número de condomínios que tem uma central de portaria, ou seja, não existe a presença física do porteiro. Como exigir onde ficam armazenados esses dados coletados? Pois bem, eles com certeza não estão armazenados no condomínio, né? Eles estão armazenados na internet. Em algum lugar tem um computador que está armazenando esses dados. E aí a forma de exigir para o titular é simples. Tem que exigir do condomínio. O condomínio tem que saber isso. Você tem que saber informar tem que saber dar essa informação. Mas daí vem aquele conflito que o doutor Cláudio disse, né? Se o condomínio não está adaptado à LGPD, ele não tem maneiras de entregar ou procedimentos para entregar essa informação e tratar isso com o condômino. Bem lembrado isso daí, esse ponto que o Cláudio trouxe, né, Cláudio? Que em que ocasião em que a gente pode impedir alguém, principalmente um condômino, de entrar no condomínio? Ah, é porque trocou o fornecedor da portaria? É porque trocou a empresa que faz a portaria? Isso é o suficiente? A única norma interna ali, né, que pode ter força de impedir alguém de entrar é uma deliberação da Assembleia. Então, a Assembleia do condomínio vai decidir pela forma na qual ela vai conceder o acesso dos condôminos, dos visitantes, enfim, dos funcionários ao condomínio. A simples assim, não é assim, o porteiro falou que agora